através das lentes do Olho de Boto de Clara Gianni, eu vislumbrei sentir. Meu nome é Clara Gianni, eu tenho 24 anos, eu sou bacharel em Direito, analista de cartório e, por incrível que pareça, eu nasci no Rio de Janeiro. Minha família inteira é daqui do Pará, todinha, e meu pai, por ser militar, ele foi transferido na época, mas tanto meu pai quanto minha mãe são daqui de Belém. Eu vivi até os 5 anos lá no Rio, só que eu não tenho grandes lembranças de lá. E o restante da minha vida, desde os 5 anos pra cá, foi toda aqui no Pará. Então, eu me considero paraense porque eu não tenho nenhum grande laço afetivo com o Rio de Janeiro, da mesma maneira que eu tenho com o estado do Pará, com Belém. Foi a cidade em que eu finquei as minhas raízes e é com a qual eu tenho essa relação de identidade. Eu já fui para alguns outros lugares, eu acompanhei meu pai em Capanema algumas vezes, pouquíssimas vezes, mas eu acompanhei. Eu já visitei Parauapebas para um evento literário e o que me causa uma impressão muito forte é o fato de que, por mais que eu tenha essa minha experiência enquanto uma mulher belenense, mas o Pará é um estado de dimensões continentais, então é muito diferente a experiência que eu tenho dependendo do local em que eu estiver. Até a experiência física mesmo, que a gente vive no local plano, a nível do mar. E aí tu vais, por exemplo, para Parauapebas e já é uma diferença muito grande nas altitudes e no modo como tu estás andando por lá. Então eu diria que a minha vivência no norte do estado, ela é essa vivência bem marcada de eu saber que é uma de várias. Eu acho que nunca houve um momento da minha vida em que eu não escrevesse. Acho que desde criança a maneira que eu encontrava de expressar certas coisas era escrevendo poeminhas, né? Eu sempre escrevi muito poema. Eu acho que desde o final da infância, início da adolescência, eu tenho cadernos e cadernos de poemas meus, que é uma prática que até hoje ela permanece. É uma coisa que sempre foi parte de mim. E conforme eu fui ficando mais velha, eu fui absorvendo as minhas leituras e reconhecendo novos prismas por onde escorregar, né? Outras correntes pelas quais seguir. Isso só foi se expandindo, né? Pela escrita de prosa, pela prosa poética, pela ficção científica. Eu gosto de sempre mesclar tudo. Dos poemas, da ficção especulativa, da prosa poética, que tudo seja essa coisa que está em constante diálogo. Eu costumo dizer, tem aquela musiquinha famosa, lésbica futurista, né? Eu costumo dizer que eu sou uma lésbica retrofuturista, porque desde que eu era criança eu sempre tive uma relação muito forte com a nostalgia. Os meus pais, eles sempre me cercaram de VHS, de CDs de músicas antigas, de 30, 40 anos atrás. Então eu sempre tive essa ligação com coisas que eu não necessariamente vivenciei fisicamente, mas que por intermédio da experiência de outras pessoas ou pelo meu próprio contato com aquelas coisas do passado, eu criei uma própria relação emocional com elas. E foi isso que principalmente norteou o meu conto Olho de Boto. Ele se passa na antiga sorveteria Tip Top, que ficava naquela esquina da Pariquis com a Padre Eutíquio, ou era com a Tamoios, eu não lembro bem exatamente. Mas é onde fica atualmente a Extra Farma. E eu sempre ouvia falar dessa sorveteria, que era uma das mais populares de Belém, nas décadas de 70, 80, acho que até os anos 90. Inclusive, eu fui tomar sorvete com os meus pais no domingo e a minha mãe estava comentando que ela sentia muita saudade da Tip Top. Então, esse sentimento de saudade, esse sentimento de nostalgia, ele foi muito crucial para que eu começasse a tecer uma história retrofuturista a partir da ideia de memória, a partir da ideia da relação com que as personagens travam com a territorialidade delas, com os hábitos delas e com o sentimento de pertencimento ao presente, ao passado, à cidade em que elas vivem. E a ideia do sorvete ser esse pontapé, ser essa mola propulsora, ela está muito relacionada também com os sentidos, né? Com essa memória olfativa, essa memória gustativa, porque a gente não sente só com um dos 5 sentidos, a gente sente com todos.
com tato, com olfato, paladar, com visão, com audição. E eu sinto que eu toquei em todos esses aspectos, ou quase todos eles, quando eu estava escrevendo Olho de Boto. Porque você tem uma personagem que ela usa um dispositivo óptico que projeta simulações em realidade aumentada em tempo real, que é o Olho de Boto. E correndo o risco de ser um pouco piegas, mas eu refleti e meditei muito sobre aquela música do Nilson Chaves, Olho de Boto. Olho de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem. Aquilo ali é uma paisagem, aquilo ali é uma simulação. Que paisagem é essa que nós estamos vendo a partir daquele dispositivo? Qual é a memória que está sendo criada? Qual é a afetividade que está sendo criada? E no meio de tudo isso, inusitadamente, uma relação de afeto entre duas mulheres que se ligam de alguma forma através da nostalgia, através das experiências pessoais, através desse resgate de memória. Então eu diria que os principais motes do meu conto, enquanto eu estava escrevendo, era pensar em memória, e pensar em sentidos e pensar em afeto. Senti é uma canção que eu já estava escrevendo ali por meados de 2021. E quando em 2022 eu dei início ao processo de Fuxa, alguns excertos de algo que queria ser essa canção voltaram para mim. Porque, bem, em Olho de Boto, a Clara ela trabalha com o amasofuturismo, né? Algo que mistura também a estética do raio que o parta. E a questão que ficou forte para mim na leitura desse conto foi esse aparelho, né, visual de enxergar o mundo através de umas lentes que remoldavam esse mundo, que davam cores diferentes a esse mundo. E isso ficou muito forte pra mim, eu achei esse conto, me atravessou muito, porque quem vive na cidade sabe que a cidade ela é muito acinzentada, ela tende ao cinza, né? Por todo o modelo industrial, por toda a velocidade que se vive, né? Hoje é uma coisa, daqui 2 anos já vai ser uma outra estrutura e de outra loja. Então, existe uma folha em branco, tudo é uma folha em branco, que as coisas vão se transformando e vai acontecendo. E eu acho que dentro desse processo de revitalizar a cidade, de trazer cor e afeto para a cidade, os grafites e os pichos fazem isso, né? Eles resgatam as cores, resgatam as paisagens e resgatam as pessoas que estavam e estão em passagem por ali, né? E quando eu li esse conto, isso me remeteu muito forte, assim, essa minha experiência no centro urbano, né? E o Olho de Boto, eu fiquei me perguntando o que é o meu olho de boto, né? O que é o meu olho de boto? Então, dentro desse contexto futurista, né, é algo que se parece com aqueles óculos 3D, em que a gente, né, fica ali imerso visualmente em um outro mundo. E o que é o meu, né, olho de boto? Isso ficou me acompanhando por um bom tempo, assim. E pra mim o meu olho de boto é o rio. Quando a gente está na cidade, o rio ele é uma paisagem apenas, né? Ele acaba sendo apenas visual. Então, a gente não pode acessar o rio, a gente não pode se banhar no rio, né? Porque a costa de Belém toda é portuária. Então, não existe uma ligação afetiva mais com o rio, né? Mas só de poder olhar para ele, eu já me sinto um pouco mais tranquila, porque eu ainda tenho acesso a isso, sabe? E às vezes eu vou para a UFPA e fico sentada lá na beira do Rio Guamá, olhando aquela imensidão ali, rio que é tempo voador me leva. Então, o rio é tudo, né? Ele é a metáfora perfeita para mim, né? Porque hoje ele é uma coisa, amanhã ele é outra. Ele tem várias formas, ele tem várias cores, ele tem vários sabores, tem vários pertencimentos também. Então, e quando eu fui trabalhar a imagética desse rio, pensar o rio como um todo, né? E incluir também nesses processos a simbologia, a presença e a beleza de corpos distintos. Esse rio é quando a gente também se permite ao afeto, é quando a gente também se deixa levar
pelo que a gente acredita que precisa no momento. É quando a gente diz sim para a vida, né? Quando a gente diz sim para o outro também. Então, existe algo muito forte, né? Que eu levo comigo com relação a essa música, que ela é uma canção de amor, né? Mas ela é, sobretudo, uma música de amor para o rio, assim. Enquanto essa paisagem, enquanto essa fonte de inspiração maior da minha vida, assim. Tanto que o meu pertencimento territorial, ele passa justamente por saber qual é o rio que passa naquele território, sabe? Eu tenho muito isso comigo. Então, Rio Maná, Xingu, Tocantins, Tapajós, Rio Guamá. Esses 5 rios que já banharam a minha família. São os rios que eu levo dentro de mim e todo rio quer dar no mar, certo? Todo rio quer confluir com outros rios também. Então eu tenho isso também de descobrir e perguntar para as pessoas qual é o território de pertencimento delas e depois pesquisar qual que é o rio que passa por aquele território e enxergar essa pessoa como aquele rio, assim. Entender quais são os rios que estão confluindo com esse rio que sou agora, assim. E é isso. E dentro desse processo de dizer sim, né, para vários territórios, eu tenho conhecido lugares lindos no Pará. Quando a gente se abre para o rio, assim, para se pensar como rio, né, a gente acessa mais resiliência também, acessa mais a conexão. Porque se você se pensa como algo feito, algo duro, algo fechado, você não se deixa se conectar, não se deixa abrir, né, para o outro, assim. E um dos grandes indicadores do amor é o espelhamento, né? Sobre ter uma obra minha, um conto meu, servindo como inspiração de uma música, eu fiquei muito surpresa e fiquei muito feliz e emocionada também, porque eu gosto dessa intertextualidade, eu gosto desse diálogo de várias mídias. Eu sou uma pessoa que consome muita coisa ao mesmo tempo, eu não consigo fazer nada sem ouvir música. Eu gosto de estabelecer relações, eu sempre fui uma pessoa que gostava de estabelecer relações entre texto, entre imagem, entre som, entre dança e música. Eu sou uma pessoa que sempre admirou muito performance. Então, ver esse diálogo entre várias mídias foi uma coisa que me deixou muito emocionada, porque uma coisa é tu leres um texto, outra coisa é tu escutares aquilo, a impressão de outra pessoa sobre aquele texto e ele transformar esse texto em alguma outra coisa. Só para dar um exemplo, uma das minhas músicas preferidas é Wuthering Heights, da Kate Bush, que só seria possível se existisse o Morro dos Ventos Uivantes. E ela foi lá e não simplesmente transcreveu, se é que seria possível fazer isso, mas ela criou uma nova obra, uma coisa completamente diferente a partir disso, inspirada. Então, quando eu escutei a tua música, embora ela não fosse literalmente o meu conto, porque nem teria a pretensão de ser, eu senti a essência daquilo. Eu senti a essência do que me fez querer escrever. Aquela coisa, aquele embalo sensorial, aquela coisa terna, carinhosa, no toque que a outra mulher estabelece com a outra, uma mulher estabelece com a outra, nesse sentir que vai seguindo o ritmo da água que elas observam no final do conto, o doce que elas dividem, o sorvete que elas dividem, tudo isso está lá. E como eu já tinha comentado uma vez, o refrão ele é muito marcante. O refrão ele tem essa cadência que também segue essa ternura que eu percebi que tinha muito em comum com o meu conto. Eu percebi no momento em que eu escutei a música que o meu conto tinha ternura e que a música conseguiu trazer essa ternura bem pra frente, bem à baila de uma maneira que talvez eu não teria percebido se tivesse só me adstrito à minha mídia, a única coisa que eu tinha feito no caso. Sobre essa rede de mulheres que tem se construído no meio literário paraense, que eu tenho observado e que nós temos observado, eu sinto que eu vejo e sou vista, eu me sinto acolhida, eu sinto que eu vou aprendendo com as dores de outras mulheres,
eu vou aprendendo com as alegrias de outras mulheres, e eu sinto que existe uma escuta também para os meus sentimentos, para as minhas dores e para as minhas alegrias e para os meus processos. Ano passado e ano retrasado, principalmente, tivemos várias oficinas, vários compartilhamentos, principalmente por conta do Clube das Escritoras Paraenses e também outras iniciativas. E foi muito maravilhoso, foi muito catártico ouvir os processos das outras mulheres, ouvir o que elas tinham a dizer, os sentimentos delas. E eu sinto que esse é só o começo. As coisas, o processo está vindo, não vem de uma frente só, vem de várias frentes, em vários estados. Eu visualizo isso em Capanema, eu visualizo isso em Barcarena, em vários outros lugares, em tudo quanto é canto, e em várias modalidades, não só na escrita, mas também no slam, e também na poesia enfim, em várias esferas literárias que são multidisciplinares, são intertextuais, elas não podem ser colocadas numa única caixa ou num único modelo de se seguir. E eu sinto que isso me inspira a querer expandir os meus horizontes, a querer expandir até onde a minha escrita pode ir. Então eu me sinto muito contemplada e eu sinto que a gente ainda pode ir muito, muito além. E nós já estamos indo bastante além. Eu sempre quis ser escritora, então o porquê de eu ter continuado depois da idade adulta também parte do porquê de eu ter iniciado. Eu tinha algumas ideias quando eu era mais nova, mas conforme eu fui ficando mais velha, eu fui encontrando novos motivos para querer persistir. Dores que eu sabia que eu precisava colocar para fora, alegrias também que eu precisava colocar para fora. Mas no início, eu acreditava que eu tinha que seguir um certo molde de autora. Um certo molde que era muito predominante no Sul e Sudeste. De escritora, de ficção especulativa que vai ser publicada por uma grande editora, que vai firmar um contrato com uma agência e depois uma espécie de script, uma espécie de roteiro que eu tinha que seguir se eu quisesse continuar escrevendo. E também no meio de ficção em que eu estava inserida era um meio predominantemente masculino. Então, as necessidades deles, e eu coloco aqui especificamente o meio masculino e branco, as necessidades deles eram necessidades diferentes das minhas. Então, eu conversava com pessoas que me diziam que eu tinha que escrever todos os dias porque a escrita não era simplesmente um passatempo, ela tinha que ser um trabalho. E eu não discordo disso, mas a forma com que isso era repassado para mim, eu imagino que para outras mulheres próximas de mim que estavam inseridas nesse meio, é que nós não podíamos escrever sobre coisas supérfluas, nós não podíamos colocar o nosso eu dentro da escrita, porque senão ia dar muito na cara. E durante muito tempo eu fiquei aflita por conta disso. Eu achava que eu tinha, por incrível que pareça, eu tinha vergonha de me autodenominar escritora. Só que tem uma autora que eu admiro muito, que é a Audre Lorde, que ela escreve que a poesia não é um luxo, ela é uma necessidade existencial. E quando eu comecei a entender os meus processos, eu costumo dizer que a Audre Lorde me ensinou sobre escrita de uma maneira que homem nenhum poderia me ensinar. Quando eu comecei a entender meus processos, quando eu comecei a entender a quais necessidades eu estava recorrendo quando eu escrevia, e que isso ditava inclusive a minha frequência de escrita, e que a minha frequência de escrita estava relacionada com a minha rotina, com o meu trabalho, com os meus estudos, e que não dava para me dedicar a ela da maneira que, sei lá, um grande fidalgo do século XIX se dedicaria, então eu comecei a me respeitar mais. Eu confesso que esse processo ele ainda é uma coisa que está em andamento. Eu ainda estou aprendendo a ser mais compreensiva com o meu tempo de escrita. Mas por conta disso, por exemplo, eu fui encontrando maneiras de me expressar dentro da escrita de ficção científica que eram diferentes daquela que eu via o tempo inteiro sendo colocada, tanto por autores de fora, quanto por autores internacionais. E eu diria que o pontapé para eu finalmente não ter mais vergonha de me arriscar nisso, de encontrar a minha própria voz, encontrar a minha própria forma de escrever, foi quando eu entrei em contato com os trabalhos da Monique Malcher. Algumas vezes eu cheguei a conversar com ela sobre isso, sobre esse sentimento que eu tinha de não me ver representada em lugar nenhum, em termos dessa questão do processo.
E eu nunca a chamaria de mentora. Eu diria que ela foi uma pessoa que, até porque eu acho que quando a gente fala dessa situação de mentoria, parece que existe uma certa relação de hierarquia. Mas a Monique, as minhas conversas com ela, elas foram muito verticais. Elas me ajudaram a perceber que havia muita coisa que eu podia descobrir dentro de mim que eu não aprenderia com outras pessoas. E isso me incentivou, vendo a potência criativa dela e de outras mulheres que estavam ao lado dela, e também lendo outros contos do Trama e de outras coletâneas que vieram depois meio que carregadas a partir desse pontapé, eu percebi que eu podia explorar minha potência criativa e eu não precisava pedir desculpas por isso. Eu quero conseguir não pensar no futuro, porque muita gente pensa que quando se escreve ficção científica se está tentando prever o futuro, mas eu quero falar do presente com olhos futuristas ou olhos retrofuturistas, mas conseguir visualizar a poesia da máquina, mas da máquina que também é orgânica, do urbano que também tem toda essa sombra das árvores que é Belém, que é essa cidade, as pessoas sempre falam, sempre repetem, cidade das mangueiras, mas a gente nunca para pensar no que de fato isso significa, do que é ter uma cidade repleta de verde, uma cidade repleta de asfalto misturado com raízes, e eu sinto que eu quero trazer mais disso para a minha escrita, essa coisa híbrida, essa coisa volátil, essa coisa que é concreto, mas também é seiva, também é verde. É uma coisa que é sintética, mas também é carne. É aquilo que a filósofa Donna Haraway chama de ciborgue, que é essa figura filosófica que é realidade e ficção, que é corpo, é carne, mas também é máquina. E é isso que eu quero trazer para o futuro, e eu espero que possa ser percebida em leituras futuras do Olho de Boto e de outras obras que eu vier a trazer para mim, tanto da poesia quanto da prosa. Olho de Boto. Tu não eras assim, não, tu piorasse. Espraiada no banco de jardim na calçada em frente à sorveteria Tip Top, Serena tentou esconder um risinho. Deveria aproveitar sua folga de poucos minutos do trabalho, mas lá estava. Eu tô te vendo, viu? Jandira deixou a frase no ar como se quisesse que a outra perguntasse se estava se referindo à risada ou a algo mais perene, mais profundo, como se não esperasse resposta. Serena aceitou o desafio e respondeu. Também tô te vendo, bonita. Não pela primeira vez, amaldiçoou o coque debaixo do chapéu rosa das funcionárias, impedindo que os cabelos negros lhe fizessem às vezes de cortina. Já é a terceira ou a quarta vez que vens por aqui. A outra correu os dedos pelos dreads trançados em azul, afastando-os para trás da orelha. Por alguns instantes, Serena pensou ter visto hesitação no rosto de Jandira, mas o momento passou rápido demais. O que eu posso te dizer? Jandira deu de ombros. Gosto muito do qualquer coisa. O único sabor de sorvete à venda naquele lugar. E tu? Por que vens falar comigo nos teus intervalos sempre que eu passo por aqui? Serena encarou-a por trás do visor eletroorgânico rosado que lhe cobria a parte do rosto. Questionava-se se, fora dos limites da interface, Jandira seria tão bonita como parecia naquele momento. Tás desviando o foco, Serena resmungou. Pensa que eu não sei de onde vem essa conversa? Diante do silêncio, irritou-se com a necessidade de se fazer mais explícita. Tu és uma daqueles que não gostam do Olho de Boto. Jandira ignorou aquela última frase e, recostada na outra ponta do banco, jogou a cabeça para trás. O copo de sorvete qualquer coisa, comprado mais cedo, jazia intocado ao seu lado e, por trás do visor, assumia matizes holográficas furtacor. Pra tua informação, não tô bitolada não, Serena sussurrou. O olho melhora a visão das coisas, mas o resto é o resto. Jandira soltou uma risada sincera demais para o gosto de Serena e se retraiu em um dos seus silêncios, como se tivesse todo o tempo do mundo, como se soubesse que uma conversa se converteria em 2, 3. Serena queria poder tranquilizar a si mesma, dizer que era só potoca, artimanha da outra mulher para ganhá-la no papo. De vez em quando, e sempre no mesmo horário, Jandira a visitava com um sorriso de canto
e uma provocação na ponta da língua. Devias dar uma maneirada nesse trambolho entre os teus olhos. Tu não precisas viver nesse joguinho o tempo inteiro, meu anjo, dizia com uma piscadela. Tem coisa boa do lado de fora também. Não era sempre assim? Mas ali estava ela, questionando as próprias escolhas de vida. Serena levantou o rosto e encarou a fachada da sorveteria com cuidado. O vai e vem da clientela de uma sexta-feira à noite era tranquilizador, previsível. Não poderia se sentir sufocada, não com as entradas abertas para a rua, empurrando lufadas de vento para dentro do lugar. Crianças, junto de seus pais e mães, sentadas nas bancadas em inox repletas de sorvete e milkshakes, feito daquele mesmo brilho furtacor metalizado. Adolescentes rindo nas cadeiras e casais encostados nos carros estacionados em frente à casquinha de sorvete neon gigante que guardava a entrada do estabelecimento. O que todos tinham em comum, até os funcionários, era o mesmo visor rosa transparente, o tal olho de boto. Era o olho que conferia aquele brilho etéreo, feérico, às paredes azulejadas e aos anúncios de refrigerante, que fazia piscar o letreiro tip-top em letras garrafais, amparado em um poste na rua, o que tornava aquela esquina da Padre Eutíquio com a Pariquis o lugar mais fascinante do mundo, mesmo tão apinhado de gente. Ou talvez por isso mesmo. Jandira limpou a garganta. O que estás vendo? Perguntou. Serena prendeu a respiração. Eu vejo brilho, muito brilho mesmo, soltou. Vejo gente feliz tomando sorvete como nos velhos tempos. Fitou a lataria de um Fusca vermelho a poucos metros de distância e suspirou. Até os carros brilham. Não só isso. Via anúncios chamativos espalhados pelo quarteirão, atualizações de status acima das cabeças dos clientes, setas nas calçadas e no asfalto indicando plataformas de jogos e locais nos quais subir de nível dentro do mosaico de interfaces gamificadas que Belém se tornara. Era uma questão de tempo, até que gente como Jandira fosse deixada para trás. Serena mordeu o lábio. Os outros, aqueles de olhos nus como Jandira, tinham um jeitão de proselitismo, de falar dos males da tecnologia. Trabalhando ali há tantos anos, conhecia histórias de sobra. Com isso sabia lidar. Mas aquele risinho de Jandira era outros 500. Faz assim, tira esse bagulho do teu rosto só por 1 minuto, propôs Jandira. Aquele ar jocoso custava a abandonar sua voz. Aí tu me dizes o que estás vendo. Serena não era tola. Sempre soubera o que a esperava por detrás do olho. Mas por que se dá o trabalho de viver a olhos nus se o que realmente importava, sua vida, seu emprego, estava ali, debaixo do visor? Por que se lamentar pelo que não era, quando tudo poderia simplesmente ser ao alcance do rosto? Se para afastar aquele sorriso da outra mulher, ou para o manter ali, Serena já não saberia dizer, mas, hesitante, de olhos fechados, levou as mãos ao aparelho e o desativou, dissolvendo o rosado do visor em um transparente neutro. Não conseguiria retirá-lo do rosto. Não ainda. Respirou fundo e abriu os olhos. Não estava surpresa, mas não podia negar o incômodo. As paredes da velha sorveteria careciam do verniz de antes. Sem toda a cacofonia visual de QR Codes, notificações e luzes neon cercando a construção, o que restava era a parca iluminação de lâmpadas fluorescentes brancas e o brilho fraco dos postes acima das calçadas. Tudo opaco, claustrofóbico. No meio daquela decadência, os grupos de jovens e adultos fofocando e tomando suas serpinhas pareciam uma piada de mau gosto. Não tô vendo nada, Serena se ouviu responder, com mais pesado que gostaria. Para sua surpresa, Jandira não riu. É assim mesmo. Serena analisou a outra por alguns instantes antes de responder. Ela realmente era bonita, com aqueles olhos castanhos e as tranças emoldurando o rosto redondo. Fitou as mãos escuras de Jandira segurando o copinho de qualquer coisa, já uma papa derretida. Uma coisa branca sem os matizes de outrora, sem sabor. É pela experiência, sabe? Confessou Serena. Ninguém mais vem tomar sorvete pelo gosto. É tipo cerveja. Riu sem humor. Jandira permanecia em silêncio. E eu gosto daqui. Gosto das lembranças. Se falasse apenas para si, talvez tivesse se convencido. Sob o olhar de Jandira, não encontrava nada que pudesse ampará-la. Não naquele momento.
Quando retornasse à sua kitnet, retirasse o olho para recarregar e desligasse as luzes, acordaria resoluta no dia seguinte. Não era a primeira vez que Jandira lhe insinuava coisas do tipo. Algo lhe sussurrava aos pensamentos, contudo, que desta vez seria mais difícil. A gente sempre gosta, Jandira soltou. Já fui pior que tu. Serena virou-se para encará-la. Aquilo era informação nova. Minha mãe faleceu há um tempo aí, quando esse olho de boto começou a fazer sucesso. A graça lhe retornou aos lábios, mas não ao tom da voz. Gastei uns trocados num desses piratex. Passava o dia todo lá embaixo no comércio, nesses lugares que ela gostava, sabe? Jogando minigame, ganhando moeda e tudo. Vim pra cá também algumas vezes. Tu não deves estar lembrada. Eu não fazia ideia. A outra balançou a cabeça em negativa. Nem tinha como, com todo mundo usando esse negócio na cara. Jandira continuou. Eu tinha pedido um milkshake e estava sentada ali toda mufina. Apontou com o queixo na direção de uma das bancadas. Fostes muito gentil. Até me contaste das histórias de quando teu pai te trazia pra cá quando criança. Olhou para longe. Meio besta de lembrar, né? Eu gostei muito. Tu falas muito bonito. Das outras vezes que eu vim, o pessoal me disse que tu contas essas histórias para quem quiser ouvir. A mulher parou. Eu queria retribuir de alguma forma, disse por fim. Ao longe, Serena ouviu chamarem seu nome. Fez menção de responder, mas a outra a impediu com um gesto. Toma. Jandira depositou uma folha de papel dobrada entre as mãos da outra mulher. Juro que depois dessa, se tu não quiseres, eu não venho mais. O gerente a chamou outra vez. Serena quis se despedir, mas Jandira logo sumiu. Desamassou o papel. Não se espantou com o folheto do tal Centro de Reabilitação para Tecnólatras. Não era inocente de achar que Jandira perderia tanto tempo apenas para jogar conversa fora, embora desejasse. Sentiu o peito esquentar quando viu um número de telefone escrito à caneta no canto do papel, acompanhado do nome de sua dona. Com um suspiro, reativou o visor e retornou ao trabalho. Por que tu me trouxeste aqui mesmo? Recostada à balaustrada de metal que separava o rio do restante da estação, Jandira segurava uma caixinha de isopor entre as mãos, os lábios pressionados segurando o riso. Serena não visitava a escadinha do cais há muito tempo. Era um dos poucos locais da cidade sem receptores interativos e não havia muito o que fazer senão encarar a Bahia. Mas já conseguia conter a mania de querer reativar o olho de tempos em tempos, e passou boa parte daquele passeio em stand-by. Pela companhia de Jandira, valia a pena. Porque o pôr do sol daqui é lindo, respondeu Jandira. Foi um dos primeiros lugares em que eu visitei quando comecei o meu detox. Serena assentiu. Não sabia se queria ir tão longe nessa empreitada, mas aprender a reconhecer alguma verdade nas palavras da outra. Era difícil não o fazer diante de todos aqueles matizes de sol no horizonte, aqueles que aprenderam a reconhecer sem o visor. Tinha de admitir, tudo era fascinante, melancólico e nostálgico, até para além dos belos simulacros. Com o olhar perdido, em meio às embarcações cruzando a baía, estremeceu com o toque gelado da mão da outra sobre a sua. Trouxe um negócio para ti. Jandira riu. Sentaram-se em um dos banquinhos a alguns metros da balaustrada. Jandira abriu o isopor gelado, catou o conteúdo com uma pazinha de madeira e provou um pouco. Com a outra pazinha que trouxera, ofereceu o doce para Serena. Fecha os olhos. Serena obedeceu, deixando a textura gelada se demorar no céu da boca. Uma mão ainda fria encostou na sua, como um convite. Ainda de olhos fechados, entrelaçou os dedos nos de Jandira, aquecendo. Deixou que os lábios dela pressionassem os seus. Não reconheceu o sabor do doce logo de cara. Tinha vagas lembranças daquela textura meio terrosa, meio açucarada na infância. Domingos preguiçosos depois de um peixe frito, talvez. Difícil dizer depois de tantos anos. Deixou escapar um suspiro quando a outra correu os dedos por seus cabelos. Tinha gosto de volta para casa. Abriu os olhos e riu ao encarar uma Jandira com os lábios tintos de roxo. O que é isso mesmo? Serena perguntou sorrindo, ainda nas nuvens. Não te lembras? Jandira sorriu, sem julgamento na voz. Apenas um desejo, um pedido implícito de que descobrissem um pouco mais daquilo juntas no futuro. Sorriu de volta. É sorvete de açaí.